Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aulinha aí de continuidade agora de eletrodinâmica, que a gente começou falando sobre as partes mais básicas, né? Falando sobre as leis de Ohm, sobre o que é resistor, a medida dele que é resistência, sobre DDP, sobre corrente, enfim. A gente falou sobre tudo isso na nossa última aula de teoria. Na semana passada foi a aula de exercícios. E aí hoje eu quero dar uma aula de breve teoria para que na semana que vem a gente feche a eletrodinâmica com um pouquinho mais de teoria só e bastante exercício na semana que vem. Então podem ficar tranquilos que a gente vai fazer bastante exercício sobre isso na semana que vem, tá legal? Hoje é uma aula mais pocket aí, uma aula só de teoria e 2 exemplos para a gente entender basicamente o que é necessário. Show de bola? Então, a nossa aula de hoje é um dos assuntos mais importantes do ano, que é a associação de resistores. Basicamente, a associação de resistores é o que a gente estuda quando a gente para pensar nas possibilidades que existem no dia a dia, né? Porque várias coisas que tem no nosso dia a dia são resistores. Por exemplo, o celular que eu estou usando para gravar agora é um resistor, né? Além de várias outras coisas, ele também é um resistor. Quando a gente olha, por exemplo, para parte da televisão aí da sua sala, acredito eu que deva ter mais alguma coisa além do que a própria televisão. Por exemplo, aqui tem um aparelho velho de DVD que a gente nem usa, mas enfim, está lá. Tem, por exemplo, o ventilador de chão, porque na sala não tem ventilador de teto, então tem um ventilador de chão. E aí a gente liga a televisão, a gente liga o DVD, a gente liga o ventilador, liga o videogame também. Tudo isso na mesma tomada. Tá certo aos olhos da física fazer isso? Não tem tanto problema. E a gente vai ver por que não tem tanto problema ligar todos esses aparelhos que eu citei numa única tomada. E basicamente é porque eles são aparelhos fracos. Eu posso ligar, por exemplo, chapinha de cabelo, forno elétrico, grill, sanduicheira, micro-ondas, esse tanto de coisa no mesmo lugar? Aí não. Aí já é muito perigoso fazer isso. Agora, televisão, videogame, DVD, ventilador, carregador de celular, essas coisas todas, não tem tanto problema assim você ligar junto, tá legal? Então, a gente vai ver muito bem as consequências disso daí. Porque basicamente o que eu estou fazendo nessa situação é associando resistores. Então, quando a gente associa resistores, a gente nada mais está fazendo do que juntando vários resistores. E aí existem 2 tipos mais básicos de associação de resistores. O primeiro tipo de associação de resistores é o que a gente chama de associação em série. Em série, a gente diz que a definição de uma associação em série, a definição correta, completa, tá, galera? Porque tem muita gente que coloca a associação de resistores como sendo uma definição completamente diferente da que eu vou colocar aqui, tá? Mas uma associação de resistores em série tem por definição correta de que há apenas um caminho possível para a corrente elétrica. Quando há apenas um caminho possível para a corrente, é o que a gente chama então de associação de resistores em série. Como é que fica isso, então, exemplificado? A gente vai ter aqui um fio, e aí eu vou conectar nesse fio um resistor, que a gente costuma representar dessa forma, e depois o fio continua, e aí eu vou colocar mais um resistor, e depois disso mais um pouco de fio, vou colocar um terceiro resistor, e aí a gente deixa aqui esse sendo o nosso
primeiro exemplo de uma associação de resistores em série. Então, 3 resistores aqui. Vou chamá-los de R1, R2 e R3. Como que eu sei que os 3 estão em série? Porque se eu pensar num elétron que está vindo aqui, ó, quando ele chega nesse pontinho, ele não tem nenhuma outra possibilidade que não seja fazer essa montanha-russa do resistor. Então o elétron vai subir, descer, subir, descer, subir, descer e voltar. Ele tem alguma outra possibilidade para fazer um outro caminho aí? Não. Quando ele chega aqui, ele necessariamente tem que passar pelo R1. Então ele passa e segue. Passa por esse fio, 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 fio. Opa, outro resistor. Tem algum outro lugar para ele ir? Não. Então se só tem um caminho possível, sobe, desce, o quê? Continua. E aí o elétron vai se movimentando aí por toda a extensão dessa associação sem ter um outro caminho possível. Então a gente diz que esses 3 resistores estão em série. Beleza. Bom, então se há apenas um caminho possível para a corrente elétrica, então eu posso afirmar que por aqui passa uma corrente elétrica, por aqui passa a mesma corrente elétrica e por aqui passa a mesma corrente elétrica também. Então, temos aí a mesma corrente elétrica passando por R1, por R2 e por R3. Tudo bem? R1 passa uma corrente I e R2 passa o mesmo I. E R3 o mesmo I também, porque todos estão aí constituindo o único caminho possível para a corrente. Então toda a corrente que passa por aqui vai passar por aqui e por aqui também. Tudo bem? Então é o mesmo I para todo mundo. Agora, quais são as consequências disso daí? Aí a gente tem que pensar no seguinte. Para o resistor número 1, para que passe uma corrente I por ele, eu preciso de uma certa motivação. Você lembra o que dentro da física, dentro da eletricidade, da elerodinâmica, o que representa a motivação? O que representa a motivação, galera, é a DDP, é o U, é o número de volts, é o que a pilha te dá, é o que a tomada te dá. Então, para que passe uma corrente I pelo resistor R1, eu preciso que esse cara esteja sob uma certa DDP. Vamos botar valores numéricos só para a gente entender rapidinho? Se esse cara vale, por exemplo, 4 e passa uma corrente de 2 por ele, 4 ohms vezes 2 amperes, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, para fazer passar 2 amperes por um resistor de 4 ohms, eu preciso que este cara esteja sob uma DDP de 8. 4 vezes 2, U igual a R vezes I, 4 vezes 2, 8 volts. Então, basicamente, esse camarada aqui, ó, ele vai ter uma certa DDP para ele. E o seguinte também vai ter uma DDP para ele. E o seguinte também. Cada um desses resistores aqui vai ter as suas próprias DDPs. Então aqui, ó, basicamente o que a gente tem é essa configuração, onde o R1, pelo fato de passar uma corrente I por ele, ele vai ter que ter uma DDP dele, que a gente chama de U1. Enquanto que para o R2, que ele pode ter um outro valor, por exemplo, 5 ohms. Esse daqui era 4, esse daqui é 5 agora, tá? 5 ohms para passar a mesma corrente de 2 amperes. Então, quanto que tem que ter aqui de DDP para o resistor número 2? 5R vezes 2, que é o I. U igual a R vezes I. 5 vezes 2, 10. Então, o 1 só precisava de 8 volts. O 2 precisa de 10 volts, porque aqui eu coloquei o exemplo numérico de uma resistência de maior valor. Tudo bem? E aí vamos colocar o exemplo de que o R3 vale, por exemplo, 2 amperes. 2 ohms, quer dizer. 2 ohms com 2 amperes passando por ele. Então vai existir aqui uma certa DDP número 3
que é a DDP específica do R3, que é o U específico do R3, onde para ele necessita de uma DDP que é R vezes I. O 3 é o R3 vezes a corrente que passa por ele. Se no meu exemplo numérico que eu citei vale 2 ohms, passando 2 amperes por ali, 2 vezes 2, esse cara precisa de 4 volts. Então, nos exemplos numéricos que eu dei, todos os resistores eram percorridos pela mesma corrente. 2, 2 e 2. Nos meus exemplos numéricos, esse daqui valia 4, esse 5 e esse 2. 2 vezes 4, esse valeria 8. Esse daqui, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Opa, então esse cara vale 8, esse 10 e esse 4. 8 com 10, 18, com 4, 22. Então, quanto vale todo o total de DDP que existe entre esses dois pontos? Quanto vale aqui esse U total? Eu tenho que ver, é claro, quanto que esse cara tem especificamente para si, quanto que esse tem especificamente para si, quanto esse tem especificamente para si. O U total nada mais é do que a soma do U1 com o U2 com o U3. E esses U's recebem um nome muito específico, muito particular, que é chamado de DDP parcial. Esse nome aqui, galera, é muito importante, tá legal? Por que DDP parcial? Porque o U total é a DDP total do circuito. Mas parte do U total é destinada para que o R1 tenha I passando por ele. Outra parte é destinada para que tenha uma corrente I passando pelo R2. Outra parte dele é destinada para que passe uma corrente I pelo R3. Tudo bem? Então, basicamente, a gente tem o U total sendo a soma do 1 com o 2 com o 3, que são as DDPs parciais, são as partes destinadas do U total para cada um dos 3 resistores. Se a gente sabe isso daqui, então, a gente pode então começar a pensar em outra coisa. U é R vezes I. Vou colocar aqui para a gente lembrar. U é igual a R vezes I. Beleza. O U total, ele olha para o circuito como um todo, para a associação como um todo. Provavelmente, existe um único valor de resistência que sozinho desempenha o mesmo papel que esses 3 resistores. É um único resistor que, se eu pegar os 3 e tirar, quando eu colocá-lo aqui, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai se equivaler. Se ele vai se equivaler, a gente chama isso de resistor equivalente. Então, basicamente, eu vou substituir o U total por R vezes I, onde o R nada mais será do que o que a gente chama de REC. Eu vou tirar 3 resistores e colocar um único. Quem será esse único resistor? O REC. O REC é o único resistor que sozinho desempenha o mesmo papel de todos os outros 3. Então, basicamente, se eu ligo, por exemplo, celular, televisão e ventilador na mesma tomada em série, se eu tirar os 3 e colocar um único resistor que é equivalente a esses 3, eu estou falando da REC. Tudo bem? Então, U igual a R vezes I, então vai ficar U total, é a REC, é o único resistor que entra no lugar desses 3, vezes o I. O I, no caso, é a corrente total que passa pelo circuito. Maravilha. O 1 é R1 vezes I. Tudo bem? O 1 é R vezes I por 1, então é R1 vezes I. Mas, além disso, eu tenho o 2, que fica R2 vezes I, R2 vezes I, mais o 3, que é R3 vezes I. E aí, galera, é só a gente pensar que existe um único valor que se repete em cada parcela da soma. O I está aqui, aqui e aqui. 4 vezes aparecendo, eu posso cortá-lo. Então, basicamente, a conclusão que a gente tira
é que a REC R1 somado com R2 somado com R3. Isso daqui é o cálculo do resistor equivalente numa associação de resistores em série. Tudo bem? Isso daqui é o que a gente usa para calcular uma associação de resistores em série, o valor da REC. Show de bola? Então, qual é a conclusão disso daqui? A conclusão é, se eu tenho 3 resistores em série e quiser analisar melhor, eu posso simplesmente pegar esses 3 e juntá-los em um único resistor, que daria uma nova configuração, sendo algo deste tipo aqui, com... Ih, a caneta falhou. Voltou aqui, vamos ver se volta aqui, voltou. Um único resistor que sozinho aqui seria o que a gente chama de REC, passando por ele uma corrente I, esse cara vai estar submetido a uma DDP, que é o tal do U total. Tudo bem? Então, o que era R1, R2 e R3 em série, agora vira o REC com uma corrente I sob o U total. Tudo bem? Então, esses caras viram isso daqui. Show de bola? E isso daqui é a associação em série. Se o cara te perguntar sobre potência, total, você pode descobrir a REC, ver quanto que passa de corrente e fazer, por exemplo, P igual a RI ao quadrado. Se o cara te der o U total, você pode fazer, por exemplo, o U total vezes o I, π, né? I vezes U, potência π, I vezes U, pronto. Eu posso fazer também o U ao quadrado, se ele me der o U, dividido pela REC, U ao quadrado sobre a REC. Então, eu posso fazer isso daí dessa forma. Tudo bem? Se o cara pedir a potência desempenhada pelo resistor R1, aí eu faço R vezes I ao quadrado sendo R1. R1 vezes I ao quadrado? Pode ser. Ah, eu quero usar U ao quadrado sobre R. Posso usar o U total para descobrir a potência do R1? Não. Eu tenho que usar a DDP parcial do R1, que é a parte da DDP total que é destinada especificamente para o R1. Então, se eu quero a potência desempenhada pelo resistor número 1, então eu vou ter que fazer U1 ao quadrado sobre R, ou I vezes U1, ou RI1 vezes I ao quadrado. E aí eu tenho as 3 fórmulas de potência com dados específicos do R1. Para o R2, mesma coisa. Vou usar o 2, R2 e I. Para o terceiro, o 3, R3 e I. Ah, quero para o total. Aí eu uso o U total e a REC. Tá legal? Então, muita atenção aí. Fiquem atentos se a questão vai te dar que ela quer potência dos resistores, especificamente, ou do circuito. Se for do circuito, usa a REC e o total. Se for de cada um deles, usa os dados que o problema te deu. Show de bola? E aí? Essa é a nossa primeira associação de resistores, que não é a associação que mais cai, nem é a associação que mais tem exemplo do dia a dia. O único exemplo do dia a dia que eu posso passar para vocês aqui, que na verdade não é do dia a dia, de um dia específico, né, um período específico do ano, que é o Natal. O pisca-pisca de Natal é uma associação em série, tanto que você tem ali o caso de uma das lâmpadazinhas queimarem, aí você tem todas as outras lâmpadas parando de funcionar. Olha aí as palavras que eu usei. Uma das lâmpadas queima e as outras param de funcionar. O que significa? Se o R2 estourou, o que significa estourar? O fio se rompeu, esquentou demais e acabou arrebentando. Beleza. Então, esse cara parou de funcionar para sempre, ele queimou. O R1 e o R3, eles não vão ser afetados na sua estrutura, mas apenas no caminho, porque se não tem mais o R2, não tem mais corrente passando, a corrente não pula de um lado para o outro, não pula do R3 para
do R1 para o R3 direto, não tem como. Então o R2 queimou, a lâmpada número 2 queimou, para de passar corrente. Esse queima e esses desligam. Aí o que a gente faz? Tira essa lâmpadazinha, coloca uma nova, e aí, quando ela volta, o circuito volta a ligar de novo. Um grande problema da associação de resistores em série é esse. Imagina, você está vendo televisão, aí o ventilador queima, por exemplo. Está muito tempo sendo usado, porque está muito calor, ele queima. Aí a televisão desliga, o celular desliga, e aí você fica preocupado achando que essa galera toda queimou. Não, não é muito bom, não é muito vantajoso isso não, tá bom? Então, associação em série, o único exemplo do dia a dia que eu posso fornecer é o pisca-pisca mesmo. Tá legal? E aí, a gente tem aqui a nossa segunda forma de associar resistores, que é a associação de resistores em paralelo. E aqui, se a gente já entendeu muitas coisas da associação em série, a associação em paralelo fica bem tranquilo da gente entender também. Basicamente, a caneta aqui não está ajudando. Basicamente, uma associação de resistores em paralelo, ela tem a seguinte definição. Para que resistores estejam associados em paralelo, eu preciso que todos os resistores devem estar ligados entre os mesmos dois pontos. Aí você fala, não entendi nada dessa definição. É claro, quando a gente desenhar, tudo vai ficar muito mais claro. Olha só, se eu pego aqui um fio, liguei aqui, vou colocar esse fio para subir aqui e para descer aqui. Mas também vou colocar um caminho pelo meio. Aqui ele vai ter uma partezinha por cima, aqui uma outra partezinha por baixo, e aí vai descer aqui e fechar o nosso circuito. Beleza. Galera, isso daqui é o esquema padrão de uma associação de resistores em paralelo. Basicamente, aqui em cima eu vou colocar um resistor, chamado R1, por exemplo. Vou colocar aqui no meio um outro resistor, o R2. E aqui embaixo eu vou colocar o R3. Repara nesses dois pontinhos aqui, ó. Esse, vou chamar de ponto A. E nesse aqui, ó, vou chamar de ponto B. R1 está ligado entre A e B. R2 está ligado entre A e B. R3 está ligado entre A e B. Todos os três resistores estão ligados entre os mesmos dois pontos. Ou seja, R1, R2 e R3 estão ligados em paralelo entre si. E galera, DDP é uma diferença de potencial entre dois pontos. Se aqui eu tenho A e tenho B, então entre esses dois pontos A e B, o que a gente vai ter é uma certa DDP total, que é o que a gente chama de UAB. O U total é o UAB. O R1, o R2 e o R3, todos eles estão submetidos a DDP UAB. Todos eles estão. Então aqui o negócio é um pouco diferente. Se você reparar, o que é comum a todos os resistores e comum ao circuito como um todo, é que é o mesmo I para todo mundo e é o mesmo I total, é o mesmo I, tudo igual. Aqui, o que é igual para todo mundo? O U. O U é igual para todo mundo. Ué, então qual vai ser o impacto disso na corrente elétrica? Ótima pergunta. Se tem uma corrente vindo aqui, ó, vou chamá-la de I total,
ok? O I total vem por aqui. Chega no ponto A e aí ela se depara com uma bifurcação, ou nem sei se existe a palavra trifurcação, porque aqui são 3 possibilidades de caminho, por cima, pelo meio ou por baixo. Então essa corrente ela vai acabar se dividindo, parte indo para cada ramo. Então vou ter aqui uma parte da DDP que se direcionou para cima, é o I1, outra parte se direcionando para o meio, que é o I2, e outra parte se direcionando para baixo, que é o I3. Maravilha! I1 por cima, I2 pelo meio e I3 para baixo. O I1 vai passar pelo R1, o I2 vai passar pelo R2, o I3 vai passar pelo R3, e quando se reencontrarem em B, essa corrente vai acabar continuando aqui o seu caminho como se nada tivesse acontecido. O I total ele se divide proporcionalmente para cada resistor. Como assim proporcionalmente? Pensa, se todos estão sobre o mesmo U, e a gente sabe que U é igual a R vezes I, se é o mesmo U para todo mundo, se o R1 for grandão, por exemplo, a corrente que passa por ele vai ter que ser pequenininha. É claro, a corrente olha para isso aqui, vê o caminho de cima como sendo muito difícil e fala, ah, eu não vou por lá não, vai 1 ou 2 loucos lá por cima e beleza. Aí a gente olha o R3, por exemplo, que é pequenininho. Se o R3 for pequenininho, a corrente que passa por ele vai ser uma corrente grande. Ou seja, é mais natural, um fluxo maior de corrente vindo por aqui. É basicamente você pensar no seguinte, vai sair do metrô de General Osório. Quem já foi viu que o metrô ele é basicamente um andar acima do inferno, de tão baixo que ele é, de tão profundo que ele é. Aí você pensa que as pessoas vão querer subir pela escada rolante ou pela escada que é normal, escada não rolante? O caminho difícil vai atrair pouca gente. Pouquíssima gente vai querer subir pela escada que é não rolante. Muito mais gente vai querer subir pela escada rolante, porque agiliza o processo, é muito menos cansativo. Tudo bem? Então é um processo natural, fluido. Vai naturalmente passar mais gente pela escada rolante do que pela escada normal. Tá legal? E aqui é um caminho intermediário. Então, basicamente, aqui é uma resistência entre R1 e R3, e aí vai passar um fluxo aqui no meio, que é um fluxo de corrente intermediário também. Tá legal? Nem tão grande quanto aqui, nem tão pequeno quanto aqui. Bom, se o I total foi dividido, eu posso então afirmar que a minha corrente total, ela nada mais será do que o I1 somado com o I2 somado com o I3. E aí pensa, se U igual a R vezes I, se eu deixar o I isolado, isso vai ser o U dividido por R. Substituindo aqui, ó, o I total vai ser o U total dividido pelo R. Quem é esse R aí, gente? Esse R é o R que sozinho se equivale a todos os outros 3, porque eu estou olhando para a corrente como um todo, para o circuito como um todo. Então aqui quem entra é a REC, a resistência equivalente. I1 vai ser U, que o R1 apresenta, que é o AB. Vou colocar AB aqui, ó, para vocês verem que, na verdade, o U total é o mesmo U do 1. É o AB aqui também. UAB. E aí a resistência que entra é o R1. Somado com o I2 vai ser o mesmo UAB, porque estão todos sobre os mesmos 2 pontos, sobre o mesmo U. Então aqui, o AB sobre o R2. E por fim, o AB também sobre o R3. Repara que todas as parcelas da soma recebem o AB. Então eu posso cortar, porque eu tenho o valor se repetindo em todas as parcelas da soma. Cortando, a gente chega na fórmula genérica da REC em paralelo,
onde 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Isso daqui é o que a gente chama de soma de inversos. Soma de inversos. Tá legal? Então, isso daqui é o que a gente usa para poder calcular a resistência equivalente numa associação de resistores em paralelo. Só que essa é a mais comum de todas. Essa é a que a gente geralmente usa nas nossas contas. É essa fórmula nas nossas questões. No Enem, eu vou parar para fazer isso daqui? Não. No Enem, a gente tem um bisuzinho que, quando a gente tem isso daqui, uma REC para 2 resistores, isso acaba se tornando 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você calcular aqui fazendo MMC e tudo mais, todo aquele papo que todo mundo odeia, no final a gente tem tudo bonitinho pra gente da seguinte forma. De que a REC para 2 resistores será R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, a gente vai ter que isso daqui, para 2 resistores, a REC é produto pela soma. Produto pela soma. Então, REC, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, é produto pela soma para 2 resistores. Essa é a primeira parte aí, bisurada da nossa questão. É só a gente pegar para 2 resistores, faz aqui o MMC e o resultado vai dar isso daqui. REC é produto pela soma R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá legal? E o segundo bizu é que a REC para vários resistores iguais é a seguinte. Basicamente ficaria 1 sobre REC igual a 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. E assim por diante. Então, se 1 sobre REC ficaria 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R várias vezes, basicamente isso daqui se equivale a 1 sobre REC, sendo 1 sobre R que se multiplica, sei lá quantas vezes, 1 sobre R. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, N vezes. N vezes. Isso daqui, então, vai acabar se transformando em REC. Inverte aqui, ó. Vai ficar o R e o N está embaixo quando a gente inverte. R sobre N. Onde esse R aqui é o valor de resistência que sempre se repete. Aqui é o número de resistores iguais. Tudo bem? Então, isso daqui é o bizu para 2 resistores e para vários resistores iguais, tá legal? É muito importante que vocês saibam esses dois formatos, tá? Ah, eu vou usar muito isso daqui? Não recomendo. Se tiver vários resistores em paralelo, 4, 5, 6 resistores, faz de 2 em 2. Faz com 2, aí pega o resultado, faz com outros 2, de novo, e assim por diante. Tá legal? Façam de 2 em 2 para poder chegar aí na resposta, ao invés de usar isso daqui para fazer MMC entre vários números. É um inferno, tá? Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Deixa hoje sem exercício mesmo, façam alguns exercícios aí da apostila. E na semana que vem a gente vai falar sobre outras partes da matéria, que no caso são os aparelhos de medida. Aparelhos de medida, curto-circuito, e a gente faz bastante exercício sobre isso. Tá legal? Que a gente vai começar a juntar série, paralelo, com circuitos com aparelhos de medida e curto-circuito também. Tá legal? Vai pegar fogo. Então, temos aí a nossa aulinha da semana. Na semana que vem a gente continua fazendo exercícios sobre isso.
Abraço, galera!